Enfim, aí chegando ao cogito, no penso logo existo, ele fez, Descartes, né? Fez toda uma teoria baseada na razão, ao dizer que a nossa estrutura cerebral ela é preparada para quando nós nascemos, diferentemente do que se dizia que nós tínhamos uma tábula rasa. Quem dizia isso? Procure no material que foi dado nas duas primeiras aulas, numa das duas. Nós temos uma estrutura preparada para receber o conhecimento, ou seja, temos uma estrutura cerebral, uma razão muito capaz para realizarmos operações e para termos conhecimento. Nesse sentido, Descartes pensou, ou melhor, ele pontuou, né? Vamos colocar desse modo, que a matemática é uma das ciências mais perfeitas, mais exata que existe, ok? E ela pode ser muito bem desmembrada pelo método dedutivo. O que é o método dedutivo, gente? É aquele método que a gente aprende lá na lógica, que vem do geral e vai particularizando. É aquele velho silogismo aristotélico, que é um dos exemplos, né, do método dedutivo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Claro que eu não vou ter tempo para falar sobre isso aqui nessa aula, mas para vocês terem uma ideia, uma noção, ou melhor, relembrar o que Descartes quis dizer. O que mais que Descartes fez? O Descartes também, ele deu pitaco na filosofia da mente. Na filosofia da mente ele foi um pouquinho mais longe. Ele disse que mente e corpo são, no caso, substâncias ontologicamente separadas. O que significa? Significa que pela ontologia, né, por uma questão do ser, o nosso corpo pode ser separado da nossa mente. E um poderia sobreviver sem o outro. Porém, a nossa mente é responsável por todas as operações, tá? E o nosso corpo seria só, digamos assim, uma marionete, um fantasma. Ok. Aí ele dizia também que nós tínhamos uma glândula aqui, entre a cabeça, no pescoço, vamos dizer assim, que seria a glândula, se eu não me engano, pineal. Essa glândula é a que conecta a mente, a cabeça, ao corpo. Bom, agora vocês estão pensando assim, nossa, o Descartes, ele pensava umas coisas meio equivocadas, né? Sim, ele pensava. Mas a teoria da filosofia da mente, por exemplo, ela foi tão importante na filosofia do Descartes que ela vigorou durante um longo período, inclusive para a medicina, que foram feitos experimentos na medicina, na neurociência, nas ciências médicas em geral, mais ou menos até o século XIX, se eu não me engano, certo? Imagine, ele nasceu no século XVI. As suas teorias, então, começaram lá atrás. E ele trouxe todas essas inovações, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês é que, embora a gente pense de vez em quando que alguns clássicos, né, se equivocam quanto a algumas coisas, eles têm as suas razões de criarem as suas teorias. E como eu já falei para vocês, um filósofo ou uma filósofa vem atrás do outro. O filósofo X faz a sua teoria, o Y vem atrás, analisa, peraí, pode ser melhorado. O Z vem atrás, analisa, peraí, pode ser melhorado. E assim a filosofia vai andando. E assim acontece a mágica. O que eu quero dizer com isso, gente? Se a filosofia tivesse parada lá atrás, seja na Grécia Antiga ou no Oriente, o que ela seria hoje? Não seria nada, né? Para começar, que ela é a mãe de todas as ciências. Ela é transdisciplinar, ela paira sobre todas as outras disciplinas. Ela é uma espécie de mãe de todas as ciências. A ciência propriamente dita veio lá no século XVI, XVII, certo? O Descartes é o pai do racionalismo e ele também é considerado o
um dos pais da ciência, do pensamento científico, não só ele, outros filósofos também. Porque foi bem na época dele, ou seja, século XVI, que começou a se dividir os mais diferentes ofícios. Os filósofos já não eram mais só filósofos, só físicos, ou melhor, filósofos e físicos, filósofo e químico, filósofo e médicos e assim por diante. Agora já começou a existir os matemáticos, os químicos, os físicos, os médicos, os engenheiros e assim por diante. E tudo isso onde começou? Na filosofia. Isso quer dizer que ela é melhor do que todas as outras? Não, gente. Só quer dizer que a filosofia abriu espaço, abriu caminho para as coisas acontecer. Ela é um conhecimento, um tipo de conhecimento, como eu já devo ter dito aqui, de suma importância e de relevância, que abriu portas para outras áreas, para outros conhecimentos, e até hoje ela vem com a sua multiplicidade, a sua possibilidades de respostas e soluções para os mais diferentes problemas. Mas aí vocês vão me dizer assim, ai professora, mas a filosofia ela não é feita de perguntas? Sim, ela é feita de perguntas. E também não é verdade que não existe respostas para tudo? É verdade, não existe respostas para tudo. Aliás, se existisse resposta para todas as perguntas, as respostas para todas as perguntas da filosofia, ela também não tinha por que existir. Então, o legal da filosofia é que ela traz conhecimento. O protagonismo é a pergunta e nós temos cada vez mais respostas distintas, de teorias distintas, seja de filósofos ou filósofas clássicos ou clássicas, ou seja de pessoas que daqui a pouco a gente nem conhece. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente tem muitos filósofos, muitas filósofas, cada vez mais vai surgindo, a gente tem uma diversidade enorme. Agora não existe mais essa coisa, mulher não faz filosofia. Pessoas de origem mais humildes não fazem filosofia. Gente, não existe mais isso. Desde que o indivíduo, o sujeito, a pessoa consiga refletir, consiga interpretar o que está ali, consiga imaginar, criar coisas distintas, ampliar o conhecimento, ampliar aquela visão de mundo que já está ali posta. Porque, como vocês sabem, de maneira geral, a filosofia é um conhecimento especulativo e teórico. Mas também tem a filosofia, que estuda a filosofia da ciência. Também tem a filosofia, que está próxima da neurociência, que, por sua vez, está junto às ciências médicas, como eu costumo falar para vocês e tenho falado nessas aulas. Então, vamos pensar, abrir mais a mente e pensar o seguinte: a filosofia, ela se adapta a qualquer área do conhecimento. Teatro, artes em geral, cinema, artes visuais, gestão, empresarial, licenciaturas, educação, no modo geral, certo? Então vamos deixar de lado todo esse preconceito que as pessoas têm, que filosofia ou é só uma forma de opinião, que pelo amor de Deus, isso chega a me dar até arrepio, tá? Opinião é lá o doxa do grego, que o Platão abominava completamente. Não tem nada a ver com episteme, que é conhecimento. Ou deixem de pensar, ou melhor, quando vocês ouvirem alguém dizer que filosofia discute, não chega a lugar nenhum, que filosofia é coisas de pessoas X ou pessoas Y, não deixem as pessoas falarem. Digam com orgulho que vocês fazem filosofia. Enfim, aí chegando ao cogito, no penso logo existo, ele fez, Descartes, né? Fez toda uma teoria baseada na razão, ao dizer que a nossa estrutura cerebral ela é preparada para quando nós nascemos, diferentemente do que se dizia que nós tínhamos uma tábula rasa. Quem dizia isso? Procure no material que foi dado nas 2 primeiras aulas, numa das 2. Nós temos uma estrutura preparada para receber o conhecimento, ou seja, temos uma estrutura cerebral, uma razão muito capaz para realizarmos operações e para termos conhecimento.
Nesse sentido, Descartes pensou, ou melhor, ele pontuou, né? Vamos colocar desse modo, que a matemática é uma das ciências mais perfeitas, mais exata que existe, ok? E ela pode ser muito bem desmembrada pelo método dedutivo. O que é o método dedutivo, gente? É aquele método que a gente aprende lá na lógica, que vem do geral e vai particularizando. É aquele velho silogismo aristotélico, que é um dos exemplos, né, do método dedutivo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Claro que eu não vou ter tempo para falar sobre isso aqui nessa aula, mas para vocês terem uma ideia, uma noção, ou melhor, relembrar o que Descartes quis dizer. O que mais que Descartes fez? O Descartes também, ele deu pitaco na filosofia da mente. Na filosofia da mente ele foi um pouquinho mais longe. Ele disse que mente e corpo são, no caso, substâncias ontologicamente separadas. O que significa? Significa que pela ontologia, né, por uma questão do ser, o nosso corpo pode ser separado da nossa mente. E um poderia sobreviver sem o outro. Porém, a nossa mente é responsável por todas as operações, tá? E o nosso corpo seria só, digamos assim, uma marionete, um fantasma. Ok. Aí ele dizia também que nós tínhamos uma glândula aqui, entre a cabeça, no pescoço, vamos dizer assim, que seria a glândula, se eu não me engano, pineal. Essa glândula é a que conecta a mente, a cabeça, ao corpo. Bom, agora vocês estão pensando assim, nossa, o Descartes, ele pensava umas coisas meio equivocadas, né? Sim, ele pensava. Mas a teoria da filosofia da mente, por exemplo, ela foi tão importante na filosofia do Descartes que ela vigorou durante um longo período, inclusive para a medicina, que foram feitos experimentos na medicina, na neurociência, nas ciências médicas em geral, mais ou menos até o século XIX, se eu não me engano, certo? Imagine, ele nasceu no século XVI. As suas teorias, então, começaram lá atrás. E ele trouxe todas essas inovações, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês é que, embora a gente pense de vez em quando que alguns clássicos, né, se equivocam quanto a algumas coisas, eles têm as suas razões de criarem as suas teorias. E como eu já falei para vocês, um filósofo ou uma filósofa vem atrás do outro. O filósofo X faz a sua teoria, o Y vem atrás, analisa, peraí, pode ser melhorado. O Z vem atrás, analisa, peraí, pode ser melhorado. E assim a filosofia vai andando. E assim acontece a mágica. O que eu quero dizer com isso, gente? Se a filosofia tivesse parada lá atrás, seja na Grécia Antiga ou no Oriente, o que ela seria hoje? Não seria nada, né? Para começar, que ela é a mãe de todas as ciências. Ela é transdisciplinar, ela paira sobre todas as outras disciplinas. Ela é uma espécie de mãe de todas as ciências. A ciência propriamente dita veio lá no século XVI, XVII, certo? O Descartes é o pai do racionalismo e ele também é considerado um dos pais da ciência, do pensamento científico. Não só ele, outros filósofos também. Porque foi bem na época dele, ou seja, século XVI, que começou a se dividir os mais diferentes ofícios. Os filósofos já não eram mais só filósofos, só físicos, ou melhor, filósofos e físicos, filósofo e químico, filósofo e médicos e assim por diante. Agora já começou a existir os matemáticos, os químicos, os físicos, os médicos, os engenheiros e assim por diante. E tudo isso onde começou? Na filosofia. Isso quer dizer que ela é melhor do que todas as outras? Não, gente. Só quer dizer que a filosofia abriu espaço, abriu caminho para as coisas acontecer. Ela é
um conhecimento, um tipo de conhecimento, como eu já devo ter dito aqui, de suma importância e de relevância, que abriu portas para outras áreas, para outros conhecimentos, e até hoje ela vem com a sua multiplicidade, a sua possibilidades de respostas e soluções para os mais diferentes problemas. Mas aí vocês vão me dizer assim, ai professora, mas a filosofia ela não é feita de perguntas? Sim, ela é feita de perguntas. E também não é verdade que não existe respostas para tudo? É verdade, não existe respostas para tudo. Aliás, se existisse resposta para todas as perguntas, as respostas para todas as perguntas da filosofia, ela também não tinha por que existir. Então, o legal da filosofia é que ela traz conhecimento, o protagonismo é a pergunta e nós temos cada vez mais respostas distintas, de teorias distintas, seja de filósofos ou filósofas clássicos ou clássicas, ou seja de pessoas que daqui a pouco a gente nem conhece. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo a gente tem muitos filósofos, muitas filósofas, cada vez mais vai surgindo, a gente tem uma diversidade enorme, agora não existe mais essa coisa, mulher não faz filosofia, pessoas de origem mais humildes não fazem filosofia. Gente, não existe mais isso. Desde que o indivíduo, o sujeito, a pessoa consiga refletir, consiga interpretar o que está ali, consiga imaginar, criar coisas distintas, ampliar o conhecimento, ampliar aquela visão de mundo que já está ali posta. Porque, como vocês sabem, de maneira geral, a filosofia é um conhecimento especulativo e teórico, mas também tem a filosofia que estuda a filosofia da ciência, também tem a filosofia que está próxima da neurociência, que por sua vez está junto às ciências médicas, como eu costumo falar para vocês e tenho falado nessas aulas. Então, vamos pensar, abrir mais a mente e pensar o seguinte: a filosofia, ela se adapta a qualquer área do conhecimento. Teatro, artes em geral, cinema, artes visuais, gestão, empresarial, licenciaturas, educação, no modo geral, certo? Então vamos deixar de lado todo esse preconceito que as pessoas têm, que filosofia ou é só uma forma de opinião, que pelo amor de Deus, isso chega a me dar até arrepio, tá? Opinião é lá o doxa do grego, que o Platão abominava completamente, não tem nada a ver com episteme, que é conhecimento. Ou deixem de pensar, ou melhor, quando vocês ouvirem alguém dizer que filosofia discute, não chega a lugar nenhum, que filosofia é coisas de pessoas X ou pessoas Y, não deixem as pessoas falarem. Digam com orgulho que vocês fazem filosofia,